Boa noite, pessoal. Vamos começar aí nossa transmissão. Só vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, que aí eu chamo a Jéssica para participar com a gente. Boa noite. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que por vezes é complexo, que é a acne adulta. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a acne da mulher adulta, para fechar aí o mês de março, né, que é o mês Mulher com Chave de Ouro, falando desse assunto. E para quem não me conhece, eu sou a Luana, sou farmacêutica aqui da Farmes, responsável pela área de dermatologia. E hoje eu trouxe uma convidada super especial aqui para falar com a gente sobre esse tema, que é a Jéssica Tolomelli, a doutora Jéssica. Ela é uma dermatologista, especialista, né, na parte do tratamento da acne. Então ela tem voltado o tratamento dela todo, a atuação dela, né, toda para esse tipo de condição. Então vai ser muito interessante a live de hoje. Vou chamar ela aqui para participar. Dúvidas durante a live, podem mandar aqui no chat, que no final a gente vai responder todas as dúvidas, tá? Só vou esperar a Jéssica entrar para a gente começar e dar início à nossa live. Oi, Luana. Boa noite, Jéssica. Boa Tudo bem? noite, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por aceitar esse Igualmente. convite. Obrigada a você pelo convite. É um tema que eu adoro, né? Você sabe. Eu sei. Eu também gosto bastante, até por um relato pessoal, né? Que eu já sofri muito com isso, tanto na adolescência quanto na fase adulta. Então, vai ser uma discussão bem enriquecedora aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Com Eu acho que certeza. a gente pode começar primeiro aqui falando sobre o que é, né, a acne da mulher adulta. No caso, a gente vai focar mais na questão da mulher, né? Uhum. Acho que você pode trazer aí para a gente iniciar essa live falando um pouco do que seria o conceito, né, dessa acne adulta. Sim, é importante essa diferenciação, né? Porque a acne adulta é aquela acne que ela persiste ou ela surge depois dos 25 anos. Essa é a definição. Então, tem aquele tipo de paciente que sofre com acne a adolescência toda, né? Que é aquela acne vulgar, que a gente chama, a acne do adolescente, e ela continua e depois dos 25 mantém esse quadro de acne. Ou ele pode surgir depois, mesmo em quem nunca teve acne. Ai, bacana. No meu caso, foi inclusive os dois, né? Foi a persistente, né? Eu tive a acne na É isso, adolescência e depois eu tive na acne adulta. E isso assusta também quem nunca teve acne na adolescência, né? Assusta exatamente. que depois dos 25 começa a ter acne e fica pensando, meu Deus, quais são as causas, o porquê. Mas qual seria então a diferença aí pro pessoal que está assistindo a gente da acne adolescente para uma acne adulta? Tem diferença clínica ou é a mesma Sim. formação? Existe a base em si das lesões de acne, isso é o mesmo, né? Só que existe uma diferença aí na localização, geralmente. Na acne vulgar, a gente vê aquele predomínio na zona T do rosto, que é aquela região de testa, nariz e queixo. E na acne adulta, vai ocorrendo uma evolução dessa acne para uma região que é a região da barba. Então, essa região da mandíbula, estendendo às vezes para o pescoço, uma região de tronco também, né? Claro que podem haver sobreposições, tem acnes graves na adolescência, que às vezes tem o rosto inteiro, tem o tronco também, mas caracteristicamente é isso, né? E a acne vulgar, muitas mulheres, né, às vezes ficam assim esperando, né, aquela acne ir embora e falar: "Ah, não vou tratar, vou deixar para lá porque isso é coisa de adolescente, vai passar". E muitas vezes a gente não observa isso, né? A gente vê essa persistência aí da acne com o passar dos anos e mantendo na fase adulta. Mas em relação assim a outras diferenças é que a acne da mulher adulta ela é muito mais crônica, então ela exige
assim como todas as doenças crônicas, eu falo, né? A gente não fala em cura. Né, por exemplo, diabetes, pressão alta, a gente não fala em cura, a gente tem um controle, né? Então, são muitos os fatores que vão impactar, que vão ser gatilhos e que a gente precisa olhar, né, para conseguir controlar. E em cada pessoa isso varia muito também, né? Mas a gente consegue sim controlar de diversas formas. Excelente. E eu acho que para a gente pensar nessa questão do controle, enfim, quais são as causas principais, né, que a gente vê aí na acne da mulher adulta? E, Tem alguns fatores? sim, a genética é o principal deles, né? Assim, você precisa ter uma tendência a isso, assim como a acne também do adolescente. Então, a pessoa tem que ter aquela tendência. E aí, a parte hormonal é muito importante. Então, as flutuações hormonais, tem muitas mulheres que percebem um quadro de acne no período pré-menstrual. A gente sabe que tem essa relação com as flutuações hormonais, né? Então, quadros de síndrome de ovários policísticos ou endometriose, né? Que tem algumas alterações hormonais a mais, são pacientes, mulheres que estão mais suscetíveis também à acne. E aí entram as outras coisas, né, que estão relacionadas a todo o estilo de vida da mulher adulta. A gente observa que a acne adulta ela vem só crescendo em termos de percentual, né? A incidência só está aumentando. Muito por conta do estilo de vida da população moderna, né? Então, é uma vida muito corrida, é muito estresse, né? Às vezes a gente até pergunta: "Ah, você se considera estressada, ansiosa?" Às vezes a mulher acha que não, só que hoje em dia é meio que impossível, porque todo mundo está muito sobrecarregado, tem muitas coisas, muitas tarefas, é mãe, né, é dona de casa, trabalha fora, e assim, é muita coisa. Então, aquilo vai fazendo picos de cortisol no nosso organismo, e isso é um dos fatores que leva ao aumento da acne adulta, né? Esse estilo de vida, a própria poluição é outro fator. Má qualidade do sono também, que é muito comum nos dias de hoje. E a questão da alimentação, que é também fundamental, né? Essa alimentação muito industrializados, tudo isso impacta bastante na saúde aí da pele. O uso mesmo de cosméticos, que é um fator que a gente vê que a maioria das mulheres usam, né, muitos cosméticos, muita maquiagem e por conta própria, né, sem ser produtos às vezes adequados, né, tem muitos ativos ali, ingredientes que vão ser oclusivos, que vão piorar. Então tem gente que às vezes começa a usar um filtro solar e começa a ter espinha. Então assim, né, o filtro que a gente tanto recomenda às vezes desencadeia um quadro de acne. Então é muita coisa. Realmente tem que ser uma abordagem muito individualizada, assim, o tratamento da acne. Excelente. Acho que isso que o profissional deve procurar, né, para atender esse paciente, a pensar nele de uma forma holística, né? Pensar em todos os fatores, não focar apenas hormonal, cunho hormonal, tá, ou genético, e a gente vai tratar ali, né? Essa questão do Exatamente. estresse. Na Precisa olhar dieta, o que você. tudo. Né, na dieta, né? Você comentou alimentação. Você, como dermatologista, como você. Qual é o tipo de abordagem que você leva? Você comenta sobre isso? Como que é essa questão? Então, eu tenho uma abordagem que eu considero muito diferenciada, né, nesse sentido, que eu gosto muito de tratar a acne. Eu sempre gostei muito de entender, assim, a vida da pessoa, entender a história dela com a acne. Eu investigo a fundo todos esses fatores. Então, eu oriento muito sobre tudo isso, né? Aí vai muito específico de cada pessoa, mas a alimentação eu sempre perco um tempo falando sobre, porque é um ponto que para quase todo mundo tem alguma coisa errada ali, e aí eu busco sempre orientar. Quando eu vejo que é uma alimentação que está realmente muito alterada, muito errada, eu costumo indicar até um profissional da nutrição, né, para poder a pessoa começar a ter uma dieta um pouco melhor.
mas eu sempre já faço uma orientação básica, já explico o básico, né, em relação à alimentação, porque tem alguns alimentos que realmente pioram a acne comprovadamente, né? E são os alimentos de alto índice glicêmico, então açúcar, né? E aí, às vezes, a pessoa consome açúcar diariamente e nem percebe, né? Por exemplo, bota açúcar no café todos os dias, ou, né, fica ali consumindo as farinhas brancas que no corpo vira açúcar. Então, tem um alto consumo de farinha branca, um alto consumo de refrigerante, de sucos adoçados. Então, assim, eu tento ir orientando quanto a isso. E também quanto ao leite de vaca, que a nossa população tem um alto consumo, né, do leite de vaca e derivados. E o leite de vaca, ele realmente pode aumentar a acne, né? Ele faz um estímulo da glândula sebácea, aumenta a oleosidade da pele e desencadeia a acne para quem tem essa tendência. Então, é um alimento que também, quando eu vejo que tem um consumo excessivo, eu tento orientar a redução. E aí eu vou direcionando especificamente, né, para cada pessoa, mas eu sempre pego, né, em todos esses pilares aí, eu acho muito importante. Eu acho que não dá para tratar a acne só passando um produto tópico e tchau, e volta daqui a 3 meses, porque não é assim, não funciona. A pessoa fica frustrada, eu fico frustrada, então assim, eu realmente gosto de tratar com toda essa visão. Excelente. E eu vejo isso realmente na sua prática, nas prescrições que chegam Uhum. para a gente, enfim. Estou acompanhando sempre o seu trabalho. Realmente eu vejo essa visão integrativa que você tem do paciente, né? Que trata sobre assuntos que muitas vezes não são tratados, né, na dermatologia, essa questão da Isso. alimentação, né, da privação de sono, estresse. Então, é uma abordagem realmente diferenciada que você tem. Não é à toa que você está aqui com a gente hoje, falando É, sobre esse assunto. e E falando da alimentação, né, um ponto muito importante é o próprio intestino, né, que está tudo relacionado, mas o intestino é assim, ele precisa estar funcionando bem para ter uma pele boa. É diretamente relacionado à microbiota do intestino, né, que são as bactérias e as bactérias da pele. Então, também eu sempre investigo isso, o funcionamento do intestino, se tem alguma alteração, se for o caso, eu oriento um acompanhamento com algum gastro também, se eu ver que tem alguma alteração mais importante. Mas, assim, eu sempre tento investigar tudo. é ótimo. Até porque o intestino também está relacionado à absorção de qualquer medicação, suplementação, né? Exatamente. Então, Exatamente. Às vezes chega uma paciente, o exame de sangue todo alterado, os nutrientes todos tendendo para baixo. Você fala, gente, a pessoa não está absorvendo direito. E aí, às vezes, nem adianta você prescrever um monte de suplementos se a pessoa não absorve, né? Então, assim, tem que melhorar o intestino. excelente. E aí, muitas pessoas perguntam, né, como saber essas causas? Porque a gente falou diversas causas aqui, pode ser estresse, flutuação hormonal, pode ser questão de estilo de vida, enfim, genética. Como que a pessoa vai saber, né, quais são as causas para poder tratá-las, enfim. Ou como você faz? Isso na consulta é muito mais através da anamnese mesmo, da conversa e identificando aí o estilo de vida mesmo, os fatores, né? E aí a gente consegue ir levantando os pontos que estão piores ali. Mas claro que nunca vai ser uma coisa só. Geralmente são várias coisas interligadas e é por isso que a gente precisa ir melhorando tudo, né? Para tentar chegar no resultado melhor possível. Mas é muito através da conversa. Exames laboratoriais às vezes ajudam muito a gente, né, a ver essa parte da saúde do intestino, né, ver se tem alguma doença associada, alguma alteração hormonal no exame de sangue. Normalmente não tem, né, apesar da gente falar dessa parte hormonal tão importante, normalmente a gente não encontra alterações no exame. É uma resposta da glândula sebácea aos hormônios, né, que é alterada no caso da acne. Mas a gente sempre faz essa investigação, que é muito importante. E aí, dessa forma, a gente vai chegando às conclusões. Excelente. Acho que por isso que é tão importante procurar um profissional especializado, né?
que Sim, saiba enxergar tudo, porque, por exemplo, essa questão dos exames laboratoriais que você fala para dosagem de hormonal, muitas das vezes não tem realmente, vai dosar testosterona livre, total, você não vê uma alteração do paciente é, com relação a isso. Mas talvez ele tenha uma sensibilidade nos receptores que fazem qualquer mínima alteração dos hormônios que a gente fala androgênicos, né, que leva a essa uhum, produção de oleosidade, pode estar acarretando, ou então ela pode ter uma disfunção na enzima que converte, né, esses hormônios, enfim. Então exatamente. é muito mais minucioso, né, É, para é, descobrir as causas. Então é muito importante consultar com um especialista realmente para com chegar numa conclusão. certeza. Com E certeza. E até a porque acne é muito assim, né? As pessoas vão tentando de tudo, tudo que a blogueira indicou, que o amigo usou, até procurar um tratamento. exatamente. E isso é muito ruim, porque acaba gerando mais cicatrizes, né? Quanto mais você atrasa o tratamento, mais chance de manchas, de cicatrizes. Então, é muito importante iniciar o quanto antes. Exatamente. E é uma questão que eu sempre comento aqui, né? Aqui na farmácia chega no balcão, por exemplo, uma mãe falando: ai, meu filho tá com acne, tem um sabonetezinho para passar. É, Acho que é simples assim, né? E aí a gente sempre orienta a procurar um profissional, porque a acne muitas das vezes é visto como uma condição de pele fútil, né? Ah, é só é, um negocinho. Mas só quem tem a acne entende, né? O impacto que a acne causa, né? Na questão de autoestima, qualidade de vida. Então, a cicatriz que esse adolescente vai ter por causa de um tratamento, né? Que ficou estendendo, realmente. exatamente isso eu busco muito alertar, às vezes, mães e tudo, porque às vezes chega pacientes, adolescentes, né, com quadro, às vezes, grave de acne, que está formando muitas cicatrizes, e aí eu costumo falar que, assim, tempo é cicatriz. Tem casos que a gente tem que ir para um tratamento pesado mesmo, porque senão aquela pessoa vai ficar cheia de cicatrizes e depois, né, vai ficar com uma baixa autoestima. Então, assim, tem horas que a gente tem que ser mais agressivo no tratamento realmente, porque não dá para ficar esperando. E é isso, todo mundo acha que é só passar um sabonete, uma coisa. É porque a acne acho que é tão comum, né, que muita gente acha que é uma coisa que vai passar. Mas é isso, a gente precisa tratar assim. E na acne adulta, esse impacto na autoestima é ainda mais intenso, né? Os estudos mostram que assim a acne adulta afeta muito a autoestima, afeta no trabalho da mulher, nas relações, né? Ela se sente insegura. Tem mulheres que deixam de sair de casa, que não saem de casa sem maquiagem. Então, assim, tem muito, muito impacto mesmo. E eu falo isso como estudo aí de causa, porque eu tive a acne na adolescência, como eu comentei, e na fase adulta. Em ambas as fases da minha vida, eu senti a autoestima prejudicada, mas É, na fase adulta, é meio que, apesar de estar crescente, né, o número de acne na fase adulta, ainda é um tabu, porque na adolescência todo mundo tem uma acne ou outra, então você meio que se sente pertencente, né? Na fase adulta, exatamente. dá a sensação de infantilização até você ter acne adulta, Sim. então É isso que atrapalha eu ia muito. falar. As pessoas te olham e não, às vezes não te valorizam pelo seu trabalho e tudo, porque você passa uma imagem infantilizada. Isso é bem Exatamente. característico. E assim, é realmente, porque na adolescência são em torno de 75% dos adolescentes têm acne. Então, realmente é a maioria. Na fase adulta, isso, apesar de cada vez mais frequente, é em torno dos 25%. Então, assim, é a minoria, né? Então, assim, é algo que você fica fora ali da caixinha realmente. E você quer passar uma imagem de adulta, e aí você tá lá com aquela espinha, as pessoas olham e têm essa impressão. Exatamente. É bem importante. Eu sei também porque eu sofro com acne desde da adolescência também. Eu falo que na minha gestação eu tive um surto de acne muito intenso. Eu falo que o que mais me incomodou na gestação foi acne, foi Já assim, tem medo. Antes de ficar grávida, já tem esse medo. foi. Nossa, eu falo que assim, é acne depois o enjoo, porque É foi o que importante. mais me incomodou. E na gestação a gente fica muito limitado também em termos de tratamento, então é Exatamente. complicado. Mas afeta muito a autoestima, Afeta muito muito. mesmo. E a acne também, ela
relacionada a diversas questões, né, psicossociais, então ansiedade, depressão, enfim, isolamento social, a questão da pessoa propriamente não se reconhecer no corpo, enfim, você se sentir desconfortável na própria pele, É, literalmente, né? Isso. não conseguir olhar no espelho. É muito. Então, dentro, vamos falar um pouquinho aí como que funciona a abordagem, né, o tratamento normalmente na acne da mulher adulta e o que, que a gente tem para trazer para o pessoal e como funciona normalmente, enfim. Então, a gente tem os tratamentos tópicos, né? Que normalmente a gente começa por eles. Os retinoides, que são os clássicos aí, são o que a gente tem de mais estudo na acne. E o adapaleno, né, que é um derivado do retinoide, é um dos meus queridinhos mesmo. Eu acho que ele funciona super bem. E aí tem diversos ativos de uso tópico que a gente pode ir mesclando, né? Peróxido de benzoíla, eu gosto muito. É, e o próprio ácido salicílico. Então, assim, são muitos os ativos o que a gente tem de arsenal hoje para usar. Existe uma tendência cada vez maior da gente, porque antes, né, tinha muito essa questão de que a gente precisava usar muito ácido e deixar aquela pele irritada, né, e sensibilizada. E hoje a gente sabe que a pele com acne, ela é uma pele sensível. Então, a gente não pode ficar irritando muito essa pele, porque isso pode desencadear mais inflamação, né? Então, até mesmo os sabonetes, a minha abordagem hoje é tender para uma limpeza mais suave da pele, nada de sabonete muito agressivo que faça uma limpeza, aquela limpeza profunda, né? Aquela sensação que a pele está repuxando. Eu não gosto disso, então gosto de uns sabonetes mais suaves. O próprio ácido retinóico, né, que é o mais forte deles, eu praticamente não uso, então, porque eu acho que ele irrita muito a pele e não vejo um resultado tão bom. É muito importante a gente hidratar. A gente sabe que a pele acneica tem uma deficiência da barreira cutânea, então tem uma perda de ceramidas. E aí, antes achava que também, né, que como é mais na pele oleosa, que a gente precisava ficar secando aquela pele, né? E não é. Então, pele oleosa é diferente de pele hidratada. Então, é preciso manter a barreira cutânea, hidratar essa pele, até para tolerar melhor o tratamento com ácido, né? Então, assim, tem muitas coisas assim que vão mudando. Hoje em dia, por exemplo, também eu não indico esfoliação, que é uma prática que quem trata acne por conta própria sempre chega usando um esfoliante. Acho que vai tirar na barra ali, né? Sempre, exatamente. E assim, eu não recomendo o esfoliante, faz fissuras ali na pele, agride também, pode desencadear mais inflamação. E aí a gente tem os tratamentos orais, né? É, que aí vai variar muito da indicação da pessoa. Os mais clássicos, né, mais antigos, a gente tem os antibióticos, que vêm sendo cada vez menos utilizados também, porque na acne a gente tem a participação de uma bactéria, mas ela não é que ela está causando uma infecção na pele, né? Então a gente não, os antibióticos, eles na verdade eles agem mais com um efeito anti-inflamatório, né? E só que isso acaba gerando resistência bacteriana. Então a gente vê que não é uma opção. Eu uso também muito raramente antibiótico, seja tópico, seja oral. A minha tendência hoje em dia é de não utilizar. E aí a gente tem a isotretinoína, né, que é o conhecido Rocutan, que assim mudou, né, a história da acne para nós dermatologistas e para todo mundo que sofre assim com Pra mim a acne também, grave, eu tomei. porque realmente ele transforma, né? Ele é a medicação que realmente consegue controlar, acabar com aquele quadro de acne. Mas aqui entra um ponto bem importante. Ele funciona realmente super bem enquanto a gente está usando. Na adolescência, né? Pensando assim, em um adolescente do sexo masculino com uma acne grave, tudo.
ótimo, digamos que a primeira escolha, assim, né? Porque vai resolver aquilo ali, vai acabar com aquela acne, acne de tronco, né? Vai melhorar aquilo ali tudo e às vezes aquele paciente nunca mais vai voltar a ter acne. Já pensando na acne adulta, que é essa acne mais crônica, muitas pacientes chegam, né, pedindo, ai, não, doutora, me passa o Rocutan, pelo amor de Deus, eu preciso. E aí, o que eu tento sempre explicar? Algumas vezes a gente vai lançar a mão deles, mas é muito lançar a mão dele, né? Mas é muito importante ter em mente que na acne adulta, o Rocutan ele vai funcionar muito bem enquanto você estiver usando. A pele vai ficar ótima, maravilhosa. Mas uma vez que você suspender essa medicação, se você não tiver ajustado todos esses outros fatores aí, né, que a gente vem falando, essa acne é muito provável que ela volte, né? E às vezes um pouco mais leve, mas é bem comum que ela retorne. Então, ele não é a salvação na acne adulta, né? Por isso que não é minha primeira escolha também, geralmente. Eu prefiro sempre ir para uma abordagem mais simples, né? Mais natural, assim, tentar melhorar mesmo a qualidade de vida daquela pessoa. Isso vai melhorar não só a pele, como a saúde no geral, né? E aí, assim, deixar o Rocutan para casos mais específicos, igual quando eu tô te falando que às vezes a mulher tá tendo um surto muito intenso e que tá formando muitas cicatrizes e que a gente precisa agir rápido, né? Algo do tipo. Para acne adulta, a gente tem uma outra medicação oral que é muito boa, que é a espironolactona, que ela é um diurético, na verdade, né? Mas ela atua muito bem nessa parte hormonal. Então, é uma medicação que a gente consegue usar um período maior para controlar essa acne adulta. E às vezes é uma boa opção, sem ter tantos efeitos colaterais quanto o Rocutan. Excelente. E o tratamento na acne da mulher adulta é um tratamento mais voltado para os surtos, mais voltado para longo prazo? Como funciona essa questão? Sempre longo prazo. Tem que pensar como se fosse pressão alta, diabetes, é um tratamento contínuo. Não adianta achar que vai usar os produtos 3 meses e parar e largar para lá. Precisa ter uma rotina mesmo, né? A parte do skincare é uma parte importante do tratamento, não é só isso, claro, mas é uma parte importante do tratamento. E o que eu tento também orientar para as pessoas aceitarem melhor o tratamento, né? Que quando a gente está tratando a acne, a gente está tratando e prevenindo o envelhecimento cutâneo, né? Então, os ativos que a gente usa são ativos que vão prevenir manchas, vão prevenir rugas. Então, assim, o próprio protetor solar, que faz parte do tratamento, vai estar prevenindo também. Então, assim, é entrar na cabeça que aquele skincare ali é pro resto da vida, não só pela acne, mas porque vai te beneficiar lá na frente, né? Então, tem que criar esse hábito. E as outras coisas a gente vai sempre ajustando, e tudo isso vai ser benéfico para a saúde, né? Praticar exercício físico, controlar a questão do estresse, da ansiedade, melhorar o sono, cuidar da alimentação, do intestino, tudo isso tem que ser para o resto da vida, não dá para ser só durante um período, né? Perfeito, Jéssica. E você falou muito desses tratamentos mais convencionais, né? A gente também tem aí no mercado, a gente está sempre vendo novidades, você também está sempre atualizada. Tanto é que tem uns artigos que a gente trouxe aqui para falar que foi você que comentou comigo há um tempo atrás, há um ano atrás, eu acho, sobre Foi se tinha já na manipulação, e aí eu fui atrás, consegui pra gente. Foi. E que eu A acho também clascoterona, né? Pascoterona, exatamente. Acho interessante a gente também abordar, né, esses novos ativos, né, esses novos tipos de tratamento aí que a gente pode. Sim. A clascoterona é esse ativo novo aí, né? Acho que ano passado mesmo, né? Que ele chegou aqui no Brasil. E ele é o único antiandrogênico, né? De uso tópico. Então, esse efeito, digamos que ele faz meio que esse efeito da espironolactona, só que de forma tópica, de aplicar. É um ativo muito caro ainda, né? Então, assim, ele inviabiliza um pouco o uso por conta do preço mesmo. É,
E assim, o que eu vejo também é que ele é melhor em associação, nunca sozinho também. Monoterapia. É, exatamente. Exatamente. Mas é Mas uma ele é um ativo opção. muito, e ele é um ativo muito interessante porque ele foi aprovado pelo FDA, né? Então, É, assim, ter essa aprovação traz para a gente vários estudos robustos, né? uhum, Que duplo cego, normalizado, enfim. Então, a classicoterona é um ativo que eu acredito que realmente agora, como ele chegou no mercado agora, chega com é, é, um preço mais alto, mas também é uma excelente terapia, pensando inclusive nessas associações. Então, às vezes, uma sim. associação com espirulactona, né, como você comentou, ou, enfim, outros ativos, Uhum, tópicos também. E é um ativo muito interessante, porque quando a gente pensa em acne, não há apenas uma produção hormonal circulante, mas também local, né? local. As próprias. Então, a gente pensar nesse tipo de mecanismo diferenciado que a corticosterona trouxe aí pra gente, né? Que é agir nos receptores androgênicos da pele, Da topicamente, glândula ali, localmente, exatamente. é muito interessante. Até para evitar efeitos adversos, né? Porque a gente não tem uma absorção sistêmica a ponto de causar algum tipo de efeito adverso, enfim, não foi relatado, pelo menos nos estudos, Uhum, né? Grandes efeitos assim. com Então, acho que é uma certeza. medicação assim que está chegando aí, a gente vê já chegando aqui na farmácia, a gente já tem aqui, inclusive. Como eu comentei, você tinha comentado com a gente adquiriu aqui na farmácia e eu acho que tem grande potencial aí, né? Ao longo do tempo aí, a Uhum, gente nessas associações. Pensando também nesse mecanismo, né, com relação à questão hormonal, a gente também tem um outro ativo muito interessante, que é um ativo oral, na verdade, que é a androtase, né? A androtase, uhum, ele é um nutracêutico padronizado em beta-citosterol, né? Mais de 50% da padronização dele é beta-citosterol, que é um marcador químico ali que está relacionado à modulação da 5-alfa-redutase. Essa é uma enzima, né, que ela está muito envolvida na conversão da testosterona para DHT, que é um antiandrogênico aí que está relacionado muito à produção de oleosidade e, consequente, isso. da acne, né? E, inclusive, esse marcador que a androtase tem, né, que é o beta-citosterol, ele tem o salpalmeto, que já é Mais um conhecido, fito mais conhecido, só que com uma padronização muito menor, né? Então, o mecanismo dele é um mecanismo que a gente chama de finasterida-like, porque ele tem esse mecanismo, né, no 5-alfa-redutase. Só que o uhum, diferencial dele é que ele modula a enzima 5-alfa-redutase em vez de inibir a enzima 5-alfa-redutase. E o que a gente impacta nisso, né? Alguns estudos trazem que não é tão interessante a gente reduzir essa enzima a uma quantidade quase nula. Ela tem um papel importante no nosso organismo, né? Até porque também a redução muito drástica desse hormônio pode levar a alguns efeitos que homens, pelo menos, reclamam bastante, por exemplo, na questão de finasterida, questão de disfunção, né, aham, da sexual, enfim. libido, Exatamente, libido, que a gente não vê na androtase. Então, é um ativo uhum. também muito interessante, né? Esse ativo oral aí, padronizado em beta-cistosterol, para corrigir Sim, essa questão e hormonal. eu acho uma ótimas opções, né? Esses fitoterápicos, assim, que vão atuar nessa parte hormonal, são boas opções para a gente evitar de precisar da espironolactona, por exemplo, né? Que tem pacientes que às vezes têm efeitos colaterais com a espironolactona. Então, são boas opções aí para a gente lançar a mão também. Exatamente. E um outro ativo também que eu gostaria de citar aqui, que é um ativo que eu vejo bastante, o pessoal gostando bastante de prescrever, e cada vez mais, não só em prescrições, mas em produtos comerciais eu vejo, que é o Bakuchiol, né? O Bakuchiol é um retinol-like que a gente tem aí. O que é isso? Ele é um ativo tópico, né? Então é um ativo que ele quando a gente fala retinol-like, a gente fala que ele tem uma ação semelhante aos retinoides, que você comentou que é um tratamento de escolha aí. Só que o diferencial dele é que ele é fito, né? Ele vem das plantas, então ele tem Uhum. uma ação menos agressiva e irritativa, né? Quando você comentou sobre Sim, os retinoides, você comentou dessa questão de irritação que eles costumam deixar na pele. E eu vejo no Bakuchiol, por exemplo, uma terapia interessante para, por exemplo, um skincare de manutenção. Porque além dele ter essa ação, né, na questão da acne, também tem essa questão do envelhecimento que você comentou. é. Então, ele Ele é um ótimo ativo. Eu ainda não tive tanta experiência com ele, mas eu venho
usando um pouco mais e realmente ele irrita muito menos, que é justamente o fator ruim aí do retinol. Então é muito Exatamente. bom. Exatamente. Então, acho que a gente pensar também um pouco fora da caixa, né? E eu vejo muito isso você na prática clínica, você pensando fora da caixa, É, né? E individualizando o tratamento. Acho que é importante isso, a gente pensar em cada paciente, né? Como um isso. paciente único para escolher qual é a melhor Ah, terapia para é. aplicar. Porque acne não dá para ser receita de bolo. Todo mundo com a mesma receita não dá certo. Condições, né? E também pensando até nas questões, nas causas que a gente estava comentando anteriormente, né? A gente também pode pensar em situações, por exemplo, o paciente que está estressado, não pensar apenas em o que está causando esse estresse, mas algumas suplementações que a gente pode garantir a diminuição de cortisol. A chaguanda, por exemplo, é uma excelente suplementação nesse Sim. sentido, né? De redução de É. cortisol. Hoje mesmo eu prescrevi para uma paciente, Ah, porque é ela estava excelente. aí com a vida muito estressada, muito corrida, e eu prescrevi para Tem ela. vezes que não tem como a gente É, excluir o trabalho fica me estressando, não tem como você sair do trabalho, ou então a minha mulher, meu exatamente. marido, não tem como a gente tem que trabalhar aquilo e pode pensar em alternativas, né, É, como isso, a privação de sono também, né, como você comentou, então às vezes é ver por que esse paciente está com sono irregular, ele está com dificuldade de pegar no sono, ele está com dificuldade de manter o sono à sim. noite, né, então... Isso tem muita relação também, né, com esse hábito de celular e tudo, e fica, às vezes, mexendo no celular até tarde, quando vê já devia ter dormido há 2 horas, não dormiu, aí dorme Exatamente. pouco, então tem que fazer uma higiene do sono mesmo. Exatamente. E tem que orientar tudo isso, porque se você não dorme, né, ali até umas 10 horas da noite, você vai fazer um pico de cortisol e isso piora muito a acne, né? Então, às vezes eu tenho pacientes, eu vou dormir meia-noite. Falei, gente, não tem como, porque deu 10 horas, você não dormiu, seu organismo já começa a produzir cortisol ali. Então, você não vai ter um sono reparador, vai acordar várias vezes, vai acordar cansado, né? Isso tudo impacta muito na pele, né? E no processo de cicatrização também. Esses pacientes geralmente se queixam, né, de espinhas que às vezes surgem e parece que a espinha não vai embora, fica o tempo todo Dão inflamada até e não nome para espinha, né? cicatriza, exatamente. Porque não tem esse processo de cicatrização, de recuperação aí do sono, né, que é tão importante. Exatamente. Então, acho que a gente conseguiu abordar diversas dúvidas aí. Eu vi que o pessoal mandou algumas dúvidas no chat aí também, né? O Thiago está aqui me Uhum. ajudando aqui, separando algumas dúvidas. E tem alguma coisa que você queria acrescentar? A gente pode partir para as dúvidas? O que você acha? Acho que pode partir, acho que a gente falou tudo. Falamos bastante aí, né? E tem umas dúvidas também que a gente mandou. A gente abriu uma caixinha de perguntas essa semana para o pessoal mandar. Então, tem algumas dúvidas que eu separei aqui e as do chat. Então, a gente vai perguntando aqui para a Jéssica para a gente ir tirando essas dúvidas. Joia. A primeira dúvida que surgiu para a gente lá da caixinha foi se existe diferença nos tratamentos da acne adulta entre homens e mulheres. Porque na live de hoje a gente focou principalmente na acne adulta da mulher, né? Mas a acne adulta também pode Sim. virar no homem. A gente tem esse nome, né, acne da mulher adulta, porque realmente a acne adulta é muito mais prevalente em mulher, bem mais, mas existem os homens que têm, né? E aí tem algumas diferenças na abordagem, por exemplo, a questão da espironolactona, é uma medicação que a gente não usa no homem, né? Então tem algumas diferenças aí. Mas, no geral, o tratamento é mais ou menos o mesmo. Vai envolver toda essa abordagem aí de estilo de vida, tudo isso. Precisa ter um skincare adequado também, né? Que às vezes os homens são mais é, Lá o sabonete de resistentes. corpo, rosto, Exatamente. cabeça. Mas você sabe que eu acho que essa questão é um dos pontos, até porque a gente tem a questão hormonal, claro, né? Que é mais comum nas mulheres, mas por conta das diferenças de hormônios, né, entre mulheres e homens. Mas eu acho que um ponto muito que faz
ser muito mais comum em mulheres é justamente o skincare inadequado. Eu acho que as mulheres usam muitos produtos ruins, muita maquiagem, coisa que homem não usa. O homem É, chega lá usando verdade. só, pelo menos, o sabonete ali e não passa mais nada, nem protetor solar. E eu Exatamente, tá com acho a pele de que bebê lá. isso tem um ponto, sabia? Não, você tem um ponto realmente, porque É, agora com esse boom de informações que a gente tem em todo momento, né? gente. A pessoa quer colocar 1000 muito. passos, a pessoa sai aplicando tudo, um monte de ingrediente oclusivo na pele, um monte... Nossa, é triste. Exatamente. Então, o pessoal acha que skincare ali é algo intuitivo, mas não é, né? É algo que Não sempre tem é, que ser pensado, né? não É, é. ah. Aí tem uma outra dúvida aqui. Ah, é uma dúvida que fizeram e você respondeu no início, né? Que é quem não tem acne, não teve acne na adolescência, pode vir a ter na fase adulta? Essa pergunta a gente Sim, respondeu, né? pode Que, sim. que A pode acne ser, pode surgir depois dos 25, pode surgir na menopausa. exatamente. Uma dúvida que surgiu na caixinha também, chocolate da acne. Olha, e coincidentemente, eu postei um Reels hoje sobre isso. Olha, Vai lá, excelente. tem toda a resposta, porque a resposta é depende Olha, do chocolate. então vamos lá no Instagram da Jéssica para dar uma olhadinha, para a gente ter essa resposta aí. Uma outra dúvida também é quanto mais lavar o rosto, melhor? Como escolher o sabonete? Esse é um ponto que eu falei um pouco sobre isso, né? É, Não é bom lavar excessivamente, né? Eu oriento lavar de 2 a 3 vezes ao dia. Se puder 3 vezes ao dia, é até melhor, tá? Mas sempre com uma higiene suave. Eu não gosto que utilize esses sabonetes fortes, sabonete em barra, né? Geralmente tem um poder de limpeza maior, nada muito agressivo que vai deixar aquela sensação de pele ressecada. Sendo um sabonete suave, aí o ideal é de 2 a 3 vezes ao dia. Não mais do que isso também, porque aí também você vai estar tirando quando você lava, né? Você tira ali essa camada mais superficial da pele, então pode também sensibilizar uma lavagem excessiva. E nunca usar esses essas escovinhas, né, de limpeza. Eu não gosto que use nada disso. Tem aquela fóreo, né, que faz aquela sim. massagem. Nada E é disso um também dinheiro é bom usar. economizado bem É grande, né, só a Jéssica? mão mesmo. Porque essa fora é cara, viu? E é Nossa, foi uma totalmente moda. Agora até deu uma dispensável, né? caída, mas teve uma época que era modinha. Todo mundo perguntava disso. Exatamente. Tem um relato aqui da Sula que ela fala que, com relação ao Rocutan, ela tomou por 8 meses, já tinha mais de 40 anos, e aconteceu o que você disse, né? A acne voltou. E aí, pior, ela desenvolveu uma doença autoimune, cisto, nódulo e gordura no fígado. Ela dando esse relato aí Uhum. da isotretinoína, né? É, essa questão da doença autoimune, eu não sei, né, se foi assim desencadeada por essa questão da isotretinoína. A gente precisa realmente, é uma medicação que a gente acompanha a parte hepática, né? Colesterol às vezes aumenta um pouco, então, ainda mais para uma pessoa mais adulta, que às vezes já tem outras comorbidades, é bem importante a gente ter um acompanhamento, assim, para ver se é o indicado mesmo. Então, excelente. E eu acho que a última dúvida aqui, Jéssica, é se usar maquiagem na pele com acne piora ou não. Esse é um fator difícil, né? As pacientes que sofrem com acne geralmente têm esse hábito de usar a maquiagem para esconder. E muitas maquiagens realmente fazem esse efeito oclusivo maior e aí aumenta a chance de desencadear mais cravos, mais espinhos. Então, o que que eu busco, assim, com as minhas pacientes, né? Ir aos poucos trocando essa maquiagem por coisas mais saudáveis, né? Porque às vezes, assim, usar uma base de maquiagem mesmo, que seja ruim, né? Uma fórmula ruim todos os dias, isso é muito ruim. Mas aí, se a gente consegue ir tratando à medida que você passa a usar um protetor solar com uma fórmula boa, que seja com cor, né? Que tenha uma cobertura ali que satisfaça,
isso é melhor, né, do que você ficar usando aquela base de maquiagem muito pesada todos os dias. Então, o caminho é esse, a gente tentar ir tirando essa maquiagem de todos os dias. E é muito importante também remover adequadamente essa maquiagem. Que tem muita gente que às vezes peca nisso na hora de remover, né? Só lava o rosto, não tira da forma correta. Eu gosto muito de usar o cleansing oil para tirar mesmo a maquiagem e depois lavar com gel de limpeza, fazer essa dupla lavagem aí, para garantir que removeu. E aí você conseguir usar os seus produtos depois. É excelente. Acho que de dúvidas aqui que a gente tinha eram essas. Acho que não surgiu mais ninguém outro, não. De dúvida. Dá uma olhadinha aqui. Perguntaram quanto tempo geralmente dura as acnes, né? Mas eu acho que isso é variável, né? Quanto tempo dura. É, isso é variável, né? Acho que isso foi na hora que a gente estava falando daquelas espinhas que não cicatrizam nunca, né? Assim, mas é muito variável, né? É esperado que em 1, 2 semanas, tipo, uma espinha que surgiu ali já tenha cicatrizado, no máximo em 2 semanas. Mas é claro que aí vão surgindo outras, né? Então tem isso. Ótimo. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante sobre o tema, né, Jéssica? Acho que a gente pode finalizar a live aqui. Sim. Foi uma live incrível, agradeço muito por você ter topado vir aqui falar um pouco, compartilhar um pouco do seu conhecimento, seus insights aqui foram muito importantes para a construção da live. Ai, que bom. E eu Que acho bom que que fica deu de certo. recado aí para o pessoal, procurem um especialista, né? Não achem que é algo fútil, não achem que é algo passageiro, não se sintam desconfortáveis da própria pele, né? Procurem realmente um profissional para avaliar as causas e definir o melhor tratamento individualizado, né? Parar com essas receitas de internet. É, para de seguir a blogueira, depois a amiga, depois o farmacêutico, depois... Exatamente. para só Inclusive, depois ir no dermatologista. Inclusive, Tem que ir sigam a logo. Jéssica no Instagram, gente. Ela posta bastante conteúdo voltado para acne. O trabalho dela voltado para essa condição tem sido muito interessante. Então, indico para vocês aí seguirem o Instagram dela para acompanhar lá o trabalho. Vai ser um prazer ter vocês lá, podem mandar dúvidas e tudo. Eu tento sempre trazer os conteúdos aí diferentes, coisas que ninguém fala sobre acne. Excelente. Por fim, acho que é isso. Agradeço a presença de todo mundo aí na live. Podem tirar dúvidas com a gente lá no Instagram da Farms, podem entrar em contato com a Jéssica também, né, Jéssica? Qualquer coisa, marcar uma consulta. Com pra, certeza, vai ser um que vai, prazer. E fiquem por aí, porque na Farms a gente está sempre tendo lives de diferentes assuntos, né? E quem sabe numa próxima a gente convida aí a Jéssica para falar de um outro assunto, para ela trazer mais conhecimento aqui para a gente. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada de novo, Obrigada, Jéssica. Luana, foi ótimo. Boa noite, gente. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Agora, você vai ter que salvar